Do Senhor, Esther capítulo 5, verso do 1 ao 3. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado. Aleluia. Pode tomar seu assento. Propositalmente, eu estava orando ao Senhor para Ele me dar uma palavra para falar de santidade, mas também para falar de mulher, uma vez que hoje o culto é dirigido para a sociedade de mulheres da nossa igreja, essas varoas valorosas, amém? Eu vim de branco, elas vêm de preto. Eu venho de rosa, elas ficam de azul. Mas enfim, a gente um dia combina, né? A gente combina, né, Ana? A gente vai combinar o uniforme, não tem problema nenhum. E é justamente sobre isso que eu quero falar, não sobre uniforme, mas sobre vestes santas. Porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Para você entender um pouco do que está acontecendo aqui, esse rei que nós acabamos de ler é o rei Assuero. O rei Assuero, ele era rei sobre umas 127 províncias. Eram muitas províncias, muitos povos que o rei Assuero era rei. E a sua rainha chamava Vasti. Está vendo o capítulo 1 que chamava Vasti, a rainha do rei Assuero. E um dia o rei estava dando festas, e uma festa, e passados dias o rei mandou chamar a rainha Vasti para se apresentar diante dele, porque ele queria apresentar a rainha Vasti a todos os seus convidados que ali estavam com ele, todos os governantes das províncias, todo o povo que ele chamou para estar com ele ali, porque a rainha Vasti era uma rainha muito bonita, segundo a palavra do Senhor, e quando a palavra fala eu acredito, amém? Só que a rainha Vasti, ela se recusou a se apresentar diante do seu rei, diante do seu senhor. Então ela foi colocada de lado, ela foi destituída da posição de rainha. E ela foi destituída dessa posição de rainha. E então o rei se aconselhou com seus conselheiros, e o conselho que ele acatou foi: rei, manda buscar em todas as 127 províncias mulheres bonitas, virgens, que se apresente ao rei, e o rei então escolha dentre essas mulheres uma nova rainha. A Bíblia vai dizer que ali em Suzã havia uma mulher, uma menina, uma jovem chamada Esther. Esther era uma judia, órfã de pai e mãe, que era criada pelo seu tio, que se tornou seu pai, chamado Mardoqueu, ou conforme alguma tradução, Mordecai. E ele criou Esther. Então Esther foi selecionada dentre todas essas meninas para se apresentarem lá no harém desse rei e Assuero. E elas se prepararam por 6 meses com um aroma, por 6 meses com outro aroma, e no tempo adequado, no tempo devido, Esther se apresentou diante do rei, e o rei escolheu Esther como rainha dele no lugar de Vasti. E a rainha se apresentava diante do rei toda vez que o rei mandava chamar. Mordecai então era tio de Esther e sempre ficava ali pelo pátio, pelos portões do palácio do rei, para poder saber o que estava acontecendo com Esther, como é que ela estava. E ali naquele lugar tinha um homem chamado Amã, Amã, que era um dos principais daquele reinado, que todo o povo, quando Amã passava, tinha que se prostrar. Só que Mordecai não se prostrava. Mordecai não se prostrava, e Amã ficava enfurecido com isso, e mandou dizer a Amã para ele se prostrar toda vez que ele se passar. E Mordecai não se prostrava, porque Mordecai era judeu, e o judeu não se prostra diante de nenhum Deus a não ser o Senhor dos senhores, amém? Todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro só se prostra diante do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia. Então Amã ficou sabendo que ele era judeu, então armou um plano para acabar não só com a vida de Mordecai, mas também com a vida de todos os judeus espalhados sobre as 127 províncias. E ele arquitetou um plano, ainda usou o anel do rei para poder Assuero, para chancelar aquele plano, porque ele tinha confiança do rei. O rei deixou o anel na mão dele, e ele chancelou aquele plano. Então, em tal data de tal mês, aquele povo, o tal data, tal mês, tu lê lá para tu ver depois, tá?
que todo o povo, todo judeu seria morto. E Mordecai então vai e faz saber a rainha Esther desse plano de morte do seu povo. Só que Assuero não sabia que Esther também era judia. Ela não lhe havia contado que também ela era judia. Passou esse tempo, então Mardoqueu avisou Esther. Esther começou a conversar com Mardoqueu através de mensageiros. E chega no capítulo 4. Mardoqueu diz para Esther que se ela não intervir, o livramento virá de outro lugar, e que ela e a casa dela não seria poupada. Por quê? Porque a Esther tinha falado para Mardoqueu: olha só, eu estou até entendendo, mas eu não posso me apresentar diante do rei se ele não me chamar. E já tem 30 dias que ele não me chama. E a sentença é: aquele que se apresentar diante do rei sem o rei chamar, a sentença é morte. Então eu não posso me apresentar se ele não me convidar, porque senão ele vai me matar. E Mordecai fala para ela: você não tem escolha. Ou até a escolha, porque sempre temos uma escolha. Ou você intervém, ou a libertação, a provisão, a providência vai vir de outro lugar. Porque Mordecai conhece Deus e adora Deus e confia em Deus. Mas ele disse para Esther: mas você, se você não se posicionar, Esther, rainha, a libertação vem por outro lugar, mas você não será poupada. Querido, Esther aqui representa a igreja, e Assuero representa Deus. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vai sempre ver o plano salvífico de Deus. E aqui está representado aqui com Assuero e com Esther. E ali o Senhor começou a falar comigo isso hoje pela manhã cedinho, 6 e pouca da manhã, que se a igreja não se posicionar, Deus vai fazer cumprir o propósito dele, mas a da igreja não vai permanecer de pé. E aí a rainha Esther então falou assim: então eu vou, porque se eu tiver que morrer, morrerei. E você conhece essa frase. O que Esther faz? Esther então falou assim: jejua, mande todos os judeus das províncias jejuarem por 3 dias. Eu e as minhas damas que me servem vamos jejuar por 3 dias, e depois vamos ver qual a direção que Deus vai me dar. Passaram-se os 3 dias. Começa o capítulo 5, que nós lemos do verso 1 ao 3. E o capítulo 5 fala: no 3º dia desse jejum, Esther se aprontou com os trajes, seus trajes reais, e se pôs no pátio interior do palácio de Israel, em frente à residência do rei. Então Esther, depois de jejuar, ela não somente jejuou, mas ela colocou as vestes reais. Igreja, nós só poderemos nos apresentar diante do nosso Deus Todo-Poderoso com as nossas vestes reais. Não se apresenta diante de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Há uma necessidade de uma vestimenta, de uma vestidura, de uma roupa que nos caracteriza com aquilo que de fato nós somos. Nós somos a igreja do Senhor, que precisa se revestir com as vestes reais, chamada santidade. Porque não se apresenta diante do rei de qualquer forma, e nem de qualquer maneira. A rainha Esther jejuou com as suas damas por 3 dias. Todo o povo judeu das 127 províncias jejuaram por 3 dias. E nós estamos aqui em processo de jejum. Os intercessores estão subindo ao monte jejuando. Os intercessores estão jejuando pelas famílias pastorais da igreja. E nós estamos completando amanhã 7 dias da oração dos sentinelas, porque a igreja não se apresenta diante do rei de qualquer jeito. Há uma forma adequada de se apresentar diante do rei. E Esther então colocou a veste real dela. Ela se revestiu com as vestes reais. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: ei, onde estão suas vestes reais? Porque eu sou Esther e você é Esther.
A igreja é a Esther que tem que se apresentar diante do rei, mas não se apresenta diante do rei de qualquer forma. Então eu, enquanto discípulo de Jesus Cristo, eu preciso entender que eu sou uma Esther de Deus e eu preciso me apresentar diante dele com vestes reais. Mas nós, como igreja, como um só corpo, também somos essa Esther, que somos a rainha, e que a rainha não se apresenta diante do rei de qualquer forma. Deixa eu falar uma coisa com você: para de viver sua vida de crente de qualquer forma, de qualquer jeito. Há uma forma de proceder, e não é como o mundo vem procedendo, é uma forma diferente. Você é rainha de Deus na terra. Não é de qualquer maneira, não é com qualquer vestimenta. Esther colocou suas vestes reais, porque para se apresentar diante do rei, precisa estar vestida da maneira adequada. Que tipo de vestes nós temos então nos apresentado diante do rei Jesus? De que maneira eu tenho me apresentado diante do rei Jesus? Se santidade fala de pureza, que nós já ministramos aqui desde o começo do mês. Santidade fala de purificação. Santidade fala de brancura, no sentido de ser algo não contaminado, não contaminável, ou que não se pode contaminar. Como que eu estou, como que estão minhas vestes quando eu me apresento diante do rei Jesus? E de repente você pensa que com as vestes que você vem usando, você pode chegar diante do rei. Com a santidade que você vem praticando, você pode chegar diante do rei. Mas não se chega diante do rei de qualquer maneira. Existe um protocolo santo, vamos chamar assim, um protocolo espiritual. Se você é rainha do rei, se apresente diante dele como tal. Amém? Está aqui? Irmãos, as vestes servem para nos identificar quem somos ou qual condição estamos. As vestes servem para nos identificar quem nós somos ou em qual condição nós estamos. Como assim? Pessoas que estão mais tempo na igreja vão lembrar que, vez ou outra, quando eu trabalhava na indústria, eu chegava aqui uniformizado com o uniforme da indústria. Quem lembra disso? Era a condição que eu estava. Acabara de chegar do trabalho, não havia tempo de ter passado nem para tomar um banho em casa. Só passei, peguei a família e vim direto uniformizado. Então era a condição que eu estava, eram as minhas vestes. De maneira que se alguém me visse na rua, ia falar: aquele é um funcionário da empresa tal. Se chegar aqui um médico com o seu avental, com a sua identificação, você vai identificar aquela pessoa como um médico, porque as minhas vestes identificam quem eu sou ou a condição que eu estou. Como suas vestes espirituais têm te apresentado no mundo espiritual? Irmãos, existe veste de tudo quanto é jeito. E eu coloquei algumas, poucas aqui para comentar contigo. Por exemplo, vestes de humilhação. Volta aí em capítulo 4 de Esther, verso 1. Vestes de humilhação. Esther 4, verso 1. Fala assim, ó: quando Mordecai soube tudo que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz, gritando gritos de amargura, soltando gritos de amargura. Mordecai estava vestido com a roupa dele, e quando ele soube do plano de Amã de matar todos os judeus, Mordecai rasgou as vestes que ele estava usando e se revestiu com a nova veste de pano de saco e cinza. Isso significa posição de humilhação. Então, pano de saco e cinza na cabeça são vestes que vão me caracterizar que eu estou me humilhando diante de Deus. Deixa eu te perguntar: quanto tempo tem que você não se humilha diante de Deus? Decretos de morte vêm sobre a sua casa,
decretos de morte vêm sobre a sua vida, decretos de morte vêm sobre os seus sonhos, e você parece que não está entendendo o que está acontecendo. Está na hora de rasgar essas vestes que você vem vestindo, e se vestir de pano de saco, e colocar cinza na cabeça, e se humilhar diante de Deus, porque Ele há de ter misericórdia. Vestes de humilhação, pano de saco e cinza na cabeça, identifica um coração quebrantado, contrito, dependendo única e exclusivamente do Senhor. E isso é a posição de homem e da mulher de Deus. Quando vier sobre mim, quando vier sobre você, quando vier sobre a sua casa, decretos de morte, como foi quando Mordecai tomou conhecimento do plano de Amã de matar ele e todos os judeus, não se exima, eu ia arrumar outra palavra, mas essa está a semana inteira comigo. Não se exima de rasgar essas vestes que você vem vestindo, porque agora não serve para mais nada. Não importa que tipo de veste você vem vestindo, quando chega decreto de morte, rasga essas vestes e põe pano de saco e cinza na cabeça e se humilha diante do Senhor. Não importa quem você é. Mordecai era pai da rainha, ele era o pai da rainha Esther, e ele rasgou as vestes. Quanto tempo tem que você não rasga as suas vestes espirituais diante do Senhor? A palavra do Senhor vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem que tem propósito diante de Deus? Foi chamado para um propósito. Então todas as coisas Deus vai usar para cooperar com o projeto dele para a sua vida na terra, amém? Então, amém ou amém? Então pode ser que, e eu não estou dizendo que Deus colocou essa tribulação para você virar crente, não, mas estou dizendo que pode ser que essa condição que está na sua vida, Deus vai usar, se você se humilhar, para que se cumpra o propósito dele na sua vida. Quem está entendendo? Vestes de humilhação. Existem outras vestes, por exemplo, no Antigo Testamento, a veste sacerdotal, Êxodo capítulo 28, verso 6. A veste do sacerdote, que ele vestia aquelas vestes que o identificava então como sacerdote. Só ele. Obrigado, princesa. Tem uma Esther aqui, está de aniversário hoje essa Esther aqui. Nós vamos orar por ela hoje. Aquelas vestes do sacerdote identificava como um homem separado por Deus, para servir e abençoar o povo. Vestes do sacerdote, vestes sacerdotais. Para que existem as vestes então, pastor? Vestes, fala assim, as vestes servem para cobrir a minha nudez. O que é minha nudez? A minha nudez hoje é a minha vergonha. Então, para eu não andar com a minha vergonha, a gente coloca nossas vestes, as nossas roupas. Então a santidade de Deus é algo que Ele nos coloca para cobrir a vergonha do nosso pecado. Porque apesar de justificados, continuamos sendo pecadores, e as marcas do pecado estão sobre nós. Então nossas vestes de santidade que Deus nos dá, nos cobre, nos reveste. E quando nos reveste, Ele muda a nossa identidade. Porque eu posso estar vestindo com roupa sacerdotal, com saco, pano de saco e cinza na cabeça. Eu posso estar com o uniforme da empresa, eu posso estar com o uniforme de médico, e conforme a minha vestimenta, a minha identidade vai mudando. Deus está falando o seguinte: eu te recubro de santidade para mudar a sua identidade no mundo espiritual. E quando o inimigo olhar para você, ele não vai mais enxergar aquela pessoa que outrora desonrava o nome do Senhor, aquela pessoa que em outro tempo desonrava a casa, o matrimônio, que desonrava pai e mãe. Quando o Senhor começar a te cobrir com veste de santidade, porque você tem buscado isso dele, o mundo espiritual vai olhar e vai você, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, um homem santo. Como é que você sabe? Eu vejo suas vestes que o céu deu para ele. Por que é o céu que dá? Porque é Deus que nos cobre a nudez. É Deus que cobre a nossa vergonha. Não tem, olha, presta bem atenção no que eu vou falar, igreja. Não tem nada que eu possa fazer por mim mesmo que cubra a vergonha do meu pecado. Não
tem nada que você possa fazer por você mesmo, por você mesma, que justifique e te cubra da vergonha do seu pecado. Então a santidade é algo que eu busco, mas é algo que eu sou revestido. É uma ação externa a mim. Não sou eu que faço. Eu somente me humilho com o pano de saco, e o Senhor então me reveste de santidade. Como é que você sabe, pastor? Porque está na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus criou Adão e criou Eva, e eles andavam no jardim, cuidavam das coisas do jardim, tinham o seu tempo no jardim. Todos os dias, no final do dia, o Senhor Deus ia ter com eles, ou seja, ia estar junto deles, não só com a presença, mas manifestado como Deus na presença deles. Eles tinham comunhão. Até que um dia Eva foi enganada pela serpente, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão também comeu, e outro dia nós falávamos isso aqui, e desobedeceram ao Senhor, perderam a inocência, ou seja, perderam aquilo que os revestia, chamado santidade, e descobriram a sua vergonha, descobriram a sua nudez. E quando o Senhor então veio naquele dia para se encontrar com eles no lugar do encontro, eles fugiram do lugar do encontro, porque a sua nudez, a sua vergonha foi exposta. Toda vez que eu peco, eu fujo do lugar do encontro com Deus. Deus continua vindo se encontrar comigo, mas a minha vergonha pelo meu pecado, que me deixa nu, despido diante de Deus, me tira do lugar do encontro com Deus, e eu preciso me esconder devido à vergonha do meu pecado. Comece a se procurar no lugar do encontro, vai. Abre o seu GPS espiritual aí e vê se você está no lugar marcado certinho com Deus, no lugar de se encontrar com Ele, no lugar que Ele vem se encontrar contigo todo dia. Sabe por quê? Porque Ele sente a sua falta, Ele sente a minha falta, Ele sente a nossa falta. Toda vez que eu falto o encontro, Ele sente a minha falta, a sua falta. Querido, a Bíblia vai nos ensinar que apesar do meu pecado me faz me afastar de Deus, Deus não vai deixar de me amar por causa do meu pecado. Não quer dizer que Ele é conivente com o meu pecado, quer dizer que Ele me ama a despeito do meu pecado, e por isso Jesus morreu na cruz para me salvar. Então toda vez que eu peco, Deus não deixa de vir me encontrar no lugar marcado de todos os dias. E quando Ele chega lá, não me encontra, Ele sente falta. Por quê? Porque Ele perguntou: Adão, Eva, cadê vocês? Onde vocês estão? Eu estou no lugar marcado, mas cadê vocês? Eu estou no lugar que todo dia nos encontramos, mas cadê vocês? Ei, querido, olha bem para mim. Serva do Senhor, olha bem para mim. Cadê você do lugar do encontro? O seu pecado expôs a sua vergonha, e você não consegue mais se encontrar com Deus. Só que a pregação de hoje, querido, fala de vestes de santidade, que é a veste que me capacita a estar com Deus, no lugar do encontro com Deus, a despeito do pecado que eu havia cometido. Mas toda vez que eu me arrependo e busco ao Senhor, Ele me cobre de santidade. Então em Gênesis capítulo 3, versículo 7, vai falar que então os olhos de ambos se abriram. De quem? De Adão e Eva. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então toda vez que o homem peca, pastor, ele tenta dar um jeitinho para esconder a sua vergonha. Toda vez que o homem peca, ele tenta de alguma forma justificar por que pecou ou porque está pecando. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de tentar se enganar. Você não engana nem você, quer enganar Deus? Que tipo de crente você é?
está tentando esconder a sua vergonha com folha de figueira? Deus está te procurando no lugar do encontro e você está tentando tapar a tua vergonha com folha de figueira. Comece a olhar para a tua semana, de hoje para trás, os últimos 7 dias, contando com hoje. O que você fez da sua vida? Como é que foram os seus relacionamentos? Quanto tempo você passou com Deus? Quando Deus for te procurar todos os dias, te achou no lugar do encontro? As suas atitudes têm te feito permanecer no lugar do encontro ou têm te feito fugir do lugar do encontro? Porque tem crente que na igreja é crente pra chuchu, mas só na igreja. E a coisa está tão feia que às vezes nem na igreja consegue fingir mais. Nem na igreja consegue esconder mais. Que você está tentando tapar teu pecado com folha de figueira. Está exposta a tua nudez e você acha que ninguém está vendo. Está exposta a sua nudez e você acha que ninguém está enxergando, ninguém está percebendo. Deus falou: cadê vocês? Eu estou aqui, cadê vocês? Aí Gênesis 3:21, o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então Deus, depois que Adão e Eva se apresentaram, que Deus falou: cadê vocês? E eles se apresentaram, eles confessaram, o Senhor os perdoou. Então o Senhor fez as vestes adequadas para cobrir a vergonha. Isso chama-se santidade, porque santidade cobre a minha vergonha. A santidade cobre a tua vergonha. Mas sabe que para isso acontecer, houve a necessidade de ter derramamento de sangue, porque a Bíblia vai afirmar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E foi justamente por isso que Jesus Cristo veio na cruz como o único sacrifício suficientemente pleno para nos salvar das garras de Satanás. O sangue aspergido nos revestiu de santidade a todo aquele que nele crê. Não adianta tentar tapar a sua vergonha do seu modo, ao seu jeito. Só Deus pode fazer isso. Eclesiastes capítulo 9, verso 8 diz: que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vestes brancas são vestes não contaminadas, santidade. Então a rainha Esther se apresentou diante do rei com as roupas adequadas, com as roupas apropriadas, e ela se colocou no pátio interior do palácio, de frente à porta dos aposentos do rei. E o rei estava sentado no seu trono, segundo o texto que nós lemos de Esther capítulo 5. Estava sentado no seu trono exatamente de frente à porta onde estava Esther, do lado de fora. Quando eu caminho em santidade, Deus vai me colocar no ângulo de visão do meu Deus. Quando eu ando em santidade, Deus vai me enxergar onde eu estiver. Ele enxergou a rainha Esther, ele não teve dúvida que era rainha. Por quê? Porque ela estava trajada como tal. A rainha que se purificou, que se santificou, que se preparou para o encontro com o rei. Só que nós lemos que se ela se apresentasse sem ser convidada, ela receberia a sentença de morte. Mas quando o rei olhou para ela, mandou chamar ela para perto de si, e o rei perguntou: o que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Sabe, pode ser que suas orações não estão sendo atendidas porque você não tem caminhado em santidade. Pode ser que o seu clamor não está chegando ao céu porque lhe falta santidade. Você está se apresentando diante do rei de forma equivocada, vestido com folha de figueira. Enquanto o próprio Deus não te revestir de santidade, suas orações não vão ser ouvidas, querido. Então Esther parada ali, o rei então a avistou e mandou chamá-la a si e disse: o que você tem, rainha?
Qual é o seu pedido? O Senhor está te perguntando hoje: o que você tem, igreja? Qual é o seu pedido? E aí o rei falou: até metade do meu reino eu dou para você. Quando você se apresenta diante do rei em santidade, o coração do rei se inclina para te derramar a bênção. E como nós sabemos que santidade é fruto da obediência, a gente obedece em santidade e a bênção vem por causa da obediência e santidade. Se você conhece o texto, vai lembrar. Se não conhece, peço que você leia. Esther então declarou que ela queria, falou do plano de Amã. E o final da história foi que Amã foi enforcado na própria forca que preparou para Mordecai, para Mardoqueu. A própria forca, ele foi enforcado ali. Os judeus puderam se defender, os judeus sobressaíram, os judeus venceram quando foram atacados por causa do primeiro decreto. E Mordecai se tornou um dos principais daquele reino. E a rainha Esther manteve-se na sua posição de rainha, porque se apresentou em santidade diante do rei. De repente você tenha perdido a sua posição no reino espiritual porque você se apresentou diante do rei de forma inadequada, ou tem se apresentado de forma inadequada. Como assim? Você vem vestido com folhas de plantas, ou seja, você vem tentando ao seu modo esconder a sua nudez, a sua vergonha. Só que Deus está vendo e todo mundo está vendo, não há mais o que esconder. Então, igreja, se nós queremos de fato nesse ano da graça 2025 receber tudo que Deus tem para nós precisamos caminhar em santidade. E ao olharem para nós, a nossa veste de santidade vai nos denunciar no mundo espiritual quem nós somos. O rei falou: é a minha rainha. Será que Deus pode te chamar de a minha rainha? Será, igreja, que Deus pode nos chamar de a minha rainha? Quando eu ando em santidade, os decretos de morte caem por terra. Quando eu ando em santidade, o meu inimigo é derrotado pelo meu Deus. Quer vencer batalha espiritual? Quem quer vencer batalha espiritual aqui? Anda em santidade. Anda em santidade. Ande em santidade. Porque quando eu ando em santidade, eu atraio o olhar do meu rei. E ele vai falar: se tu pedir metade do meu reino, eu te dou. Fique em pé no seu lugar que eu quero orar com você.